Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Nesse capítulo a gente vai estar analisando uma matéria do Trevisan que falava como as influências socioculturais podem ser nocivas em culturas que não estão adeptas a justamente essas regras criadas pela sociedade heteronormativa. Só que antes de a gente começar esse capítulo, eu vou pedir o de sempre. Dá uma pulinha aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 134, os contras das influências socioculturais. Há um bom tempo, se sabe que grande parte dos problemas mundiais na sociedade vem da necessidade de uma hierarquia de regras criadas por uma minoria, homens héteros e de diversas religiões, para que a sociedade seguisse certos moldes, fazendo com que esses grupos tivessem controle do que os seres humanos devem ou não fazer, dividindo assim diversos aspectos de vivências sociais como certo e errado, colocando esses grupos no topo da hierarquia social, fazendo das mulheres subservientes e tudo que não se encaixa no espectro da heterossexualidade como abominação. Trazendo para os dias atuais não fica muito diferente. Mesmo com todo o discernimento que temos a respeito dessas construções, quando a Trevisan elucida em Seu Olho no Olho em índios homossexuais e padrões ocidentais, como as culturas ocidentais vinham levando referências anti-homossexuais às tribos indígenas. Quando escrevi meu livro Devassos no Paraíso, mencionei inúmeras tribos dos tempos do Brasil colônia até hoje, que tinham seus homens e mulheres, também conhecidos como tiviras ou cudinas em diferentes áreas. Tratava-se de homens que preferiam fazer trabalhos femininos e vestiam-se como mulheres, transando sem problemas com outros homens. Com isso, o Trevisan constatou que a chegada da informação a respeito de construções sociais ocidentais até as tribos levou para eles conceitos a respeito da homossexualidade, ato antes visto como natural em sua cultura, os fazendo absorver a famigerada homofobia. Isso fez com que índios, que sempre agiram com naturalidade em relação à sua sexualidade, começassem a sofrer discriminação e maus tratos no próprio ambiente que sempre chamaram de lar. E, infelizmente, o Trevisan constatava que essa luta que é nossa, por causa das construções preconceituosas das quais fomos criados tristemente, alcançara povos que jamais deveriam ter contato com essa cultura que nunca fez parte de sua natureza. Com certeza, esses índios que se julgam homossexuais e que sofrem agressões terão que lutar pelo seu direito de ser homossexuais, justamente porque foram atingidos pela condenação ao sexo entre homens no bojo da cultura e religiosidade ocidental que lhes impingiram. Que pena. É triste lidar com a realidade que, em pleno século XXI, conceitos tão arcaicos e nocivos continuem se perpetuando em prol da divisão e sofrimento de muitos que só deveriam ter o direito de viver suas vidas conforme a verdade do que realmente são. E agora a pergunta do Rafa. Qual você acredita ser a raiz que explica toda a discriminação? A natureza humana do egocentrismo ou o conceito de poder e dinheiro? Eu acho que, a princípio de tudo, é uma junção de tudo, né? Só que como a gente sabe que, mesmo que existam outras formas de grupos sociais, tipo comunistas, socialistas, capitalistas, independente dessa divisão toda, a gente sabe que a supremacia de tudo está dentro do próprio capitalismo. E a gente também sabe que as próprias religiões e as pessoas poderosas se furtam do capitalismo até mesmo para embasar os seus próprios princípios, que dizem ser religiosos, mas a gente sabe que é justamente para dominar e controlar a sociedade de alguma forma. E pensando desse ponto de vista, eu total acredito que realmente é o poder do dinheiro. As pessoas poderosas, elas conseguem manipular tudo porque elas acabam tendo uma voz que alcança mais gente, porque elas conseguem controlar através do poder do dinheiro uma massa muito maior da sociedade, porque elas têm poderes, hoje, trazendo para hoje em dia, através de meios de comunicação, elas conseguem ter mais alcance, elas conseguem criar uma narrativa que enrede melhor as pessoas. Então, a gente acaba vendo que, como eu falei, é uma minoria, comparado se a gente soma, tipo, mulheres, homossexuais, a diversidade. Os homens héteros acabam sendo uma minoria dentro de todo esse grupo, mas por terem mais poder, por ter a sociedade ter sido construída dessa forma, onde os homens sempre tiveram mais direito que as mulheres, então eles alcançam locais de poder muito maior, tanto dentro das religiões quanto dentro do capitalismo, e assim a gente consegue reger a sociedade e tentar moldar ela para que ela continue, tipo, se perpetuando, de forma que eles continuem sendo responsáveis, ou sendo, como é que eu vou dizer? Sendo tipo, o topo, né, da cadeia, e deixando cada vez mais as pessoas que não têm todo esse poder sendo oprimidas e fazendo com que essas regras justamente se perpetuem, até por culturas que já estavam criadas, como a gente vê nas tribos indígenas, para que justamente até ali dentro consiga, tipo, a se
organizar as coisas da forma que eles querem e mantenham eles no poder, né? Quebrar toda essa estrutura, a gente vê ao longo de todos os anos, que é uma coisa que... Eu sou uma pessoa meio realista, né? Eu enxergo meio que impossível. Só que por mais que a gente consiga, através de toda a dificuldade, continuar lutando pelos nossos direitos e eu ter essa mentalidade que é impossível, eu acredito que muita coisa pode mudar sim. Melhora-se muita coisa, porque a gente se encontra vendo os iguais, a gente encontra mais força, a gente fica mais forte, consegue lutar contra o sistema. Mas reverter o sistema, eu acho que é uma coisa que provavelmente ficaria para um futuro que a gente não teria nem acesso. Porque, para parar para pensar, há quanto tempo que a sociedade já é regida dessa forma? Às vezes a gente pensa no temporalmente, pensa, mas tanta coisa já mudou em 20 anos, gente, 20 anos para 2000 anos e antes de 2000 anos. Então, tipo assim, não é uma mudança tão significativa para o tempo que essas pessoas estão conseguindo controlar a sociedade. Nessa edição, a gente entrevistou as atrizes Regina Braga e Denise Weinberg por causa das suas personagens, um casal lésbico de meia idade, na série Alice, produzida pela HBO. Em vista das construções sociais nocivas ocidentais que nos afastam, é realmente muito importante produções de grande alcance falarem sobre a naturalidade de relações homossexuais, afastando cada vez mais dessa demonização criada a respeito de nossas vivências, juntamente com a sessão Cinema, que anunciava mais uma edição do Festival Mix Brasil, trazendo produções recentes que caminhavam nessa mesma direção. Além da sessão Voz ABGLT, que nos atualizava sobre as lutas e conquistas em prol de direitos LGBT no Brasil e no mundo, o Mundo G trouxe um ping-pong com os 4 únicos vereadores LGBTs eleitos no ano de 2008, mostrando quanto ainda precisávamos avançar em representatividade no cenário político nacional. Indo mais para o lado do entretenimento, o Mundo G trouxe fotos dos jogadores de rugby do time francês Stade Français, que posaram para o calendário através das lentes do fotógrafo Peter Lindbergh, enquanto David Brasil não cansava de deixar nítido o seu crush pelo bombeiro José Albocassis. Agora a gente vai começar a falar dos ensaios. Só vou pedir que antes da gente falar dos boyzinhos, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações. Que nos ensaios dessa edição, o melhor do G Online trouxe fotos do macho da hora, Alexandre Guedes, de 25 anos e 1,74 m de altura, em meio às dunas de Florianópolis. Na sessão Lolitos, Bagdá Montana, com seus 20 anos, estudante e lutador de jiu-jitsu, posou em cima de uma mesa de bilhar em meio a tacos e bolas de sinuca. Enquanto o ensaio do Desejo ficou com o modelo natural de Rondônia, mas radicado em Manaus, de 28 anos e lutador de Muay Thai, Daniel Filho, que foi um dos escolhidos para virar capa no vídeo que a gente fez, tipo, top desejos que mereciam capa, que eu vou deixar até o link aqui em cima para vocês darem uma revisitada lá. Hoje em dia o Daniel Filho se dedica ao fisiculturismo, é nutricionista e casado e ainda mora em Manaus. Já o ensaio de capa ficou com o modelo e ator carioca Richardson Ferreira, que aos 29 anos, com seus 1,81 m de altura, fazia participações em programas humorísticos da Rede Globo como Cacete e Planeta e o Zorra Total. Depois da sua passagem pela TV, nessa época, o Richardson parece continuar morando no Rio de Janeiro, mas leva a vida longe dos holofotes. E assim a gente termina mais esse capítulo. O capítulo da semana está cheio de informação, mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que as influências de outras culturas acabam afetando a gente e às vezes nos impossibilitando de ter as nossas vivências, criando nossos próprios legados, a nossa própria história com as pessoas que nos rodeiam? Conta aqui pra mim, eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito da temática desse capítulo. Só que antes de ir embora, eu quero agradecer por ter vocês aqui comigo mais essa semana e pedir de sempre. Antes de ir embora, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se quiserem interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê semana que vem. Até já já.